decolando a todo vapor com a nossa série de videoaulas sobre a ISO 9001 e chegamos hoje à nossa terceira aula, falando então hoje sobre os requisitos da ISO 9001, ou seja, vamos ver o que cada requisito traz e o que a norma espera encontrar quando é aplicada toda essa estrutura dentro da nossa empresa. Então você que já é um gestor, você que está iniciando a carreira na qualidade, você está estudando sobre o tema, faz muito sentido para você essa aula. Eu sou Tom Trindade e quero explicar para você cada requisito. Oi gente, seja muito bem-vindo ao canal do 3Ens. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia. Eu sou Tom Trindade e é com muita alegria e satisfação mesmo que eu venho falar sobre esse tema, porque eu gosto demais de falar sobre a estrutura da ISO 9001, mas não só a ISO 9001 em si, mas a estrutura do sistema de gestão da qualidade como um todo. Então, é uma alegria trazer para você a minha experiência e poder compartilhar com você um pouco daquilo que eu aprendi na minha carreira até aqui. Hoje vamos falar então, já é a nossa terceira videoaula, sobre os requisitos da ISO 9001. Na primeira aula nós falamos sobre o contexto, o que é a ISO 9001. A segunda aula nós falamos sobre o escopo, ou seja, qual é o universo que se aplica a ISO 9001. E agora trazendo um pouco então, de forma bem resumida, sobre os requisitos que estão inseridos na ISO 9001. Ou seja, ao falar dos requisitos, nós entendemos a estrutura base da ISO e o que ela espera encontrar em cada contexto, em cada requisito que está ali inserido dentro da norma. E ao olhar então para esses requisitos, nós entendemos então o que a norma espera, o que o auditor espera quando vem visitar a nossa empresa, ou seja, mais do que isso, é o que é necessário fazer para então trazer aquela eficácia que nós falamos na aula anterior, que esperamos encontrar no nosso processo, e é essa eficácia que vai dar lá então satisfação para o nosso cliente, aumentar a satisfação, melhor dizendo, vai trazer então ali resultado do nosso processo, melhor qualidade, menos perdas no nosso processo, maior lucratividade, maior produtividade também como consequência. Primeiro eu quero deixar uma dica muito importante que faz todo sentido e que eu apanhei muito na minha vida profissional enquanto eu não fiz isso. Qual é a dica? Leia os termos e definições que estão escritos na ISO 9000-2015. Então não confunda, ISO 9001 é uma coisa, ISO 9000 é outra coisa. O que é a ISO 9000? Ela é a norma que traz para nós os termos e as definições, ela tem como nome, fundamentos e vocabulários da ISO 9001, Então, ou seja, o que tem a ISO 9000? É praticamente o dicionário das palavras e dos termos que contém a ISO 9001. Às vezes tem algumas palavras que você lê na norma e que você fica ali com dúvida, você não entendeu o contexto ou você aplica de uma forma que você ouviu aí afora. Cuidado, porque há grandes ciladas aí nessa forma de interpretação. Então é importante conhecer a ISO 9000, porque ela faz parte, e veja que ela está na mesma versão da ISO 9001, ela foi revisada juntos. Então, o contexto da ISO 9001, o entendimento da ISO 9001 passa pela a ISO 9000, que é a ISO de fundamentos e vocabulários, traz então os termos e as definições para a aplicação da norma. Guarda essa regra, se você ainda não leu, vai atrás dessa norma e você vai ver quanto isso vai te ajudar no entendimento da aplicação dos requisitos da ISO 9001. Só por isso já vale o seu like, hein? Só essa dica é importante, com certeza já vale aí. Você que ainda não se inscreveu, já se inscrever no nosso canal, você que está chegando agora, porque com certeza essa dica é uma dica de ouro. Vamos lá! Qual é o primeiro requisito que nós encontramos na ISO 9001? O primeiro requisito fala sobre contexto da organização. E o que o contexto da organização espera encontrar? O que é isso? O que isso trabalha? Qual é o sentido disso? Ou seja, no contexto da organização, espera-se que entenda-se, que a empresa entenda-se, que a diretoria entenda o que é o contexto operacional. Ou seja, se eu vou fazer um produto X, eu tenho que ter toda uma estrutura para aquele produto acontecer. Se eu vou prestar tal serviço, se a minha empresa é uma prestadora de serviço do ramo tal,
do tipo de atividade X, eu tenho que saber tudo que está envolvido nesse contexto para então fornecer esse produto e esse serviço. Então, dentro do contexto da organização, é necessário ter esse entendimento. Também é necessário conhecer as partes interessadas, ou seja, quais são as partes que têm interesse no meu produto ou no meu serviço. Interesse direto e até mesmo indireto, ou seja, também tem uma videoaula já no nosso canal que fala só sobre as partes interessadas, também, no caso, os stakeholders que estão ali envolvidos no nosso processo, clientes, fornecedores, funcionários, órgãos regulamentares, associações, sindicatos, tudo isso está envolvido, então eu preciso conhecer quem são e o que eles esperam da minha empresa, do meu produto, do meu serviço. Então isso está envolvido no primeiro requisito. Também está envolvido questões internas e externas que podem afetar o quê? Os objetivos da qualidade da minha empresa. Eu preciso entender se a minha empresa está inserida num cenário tal, numa cidade X, num ambiente tal, entender o que pode interferir na minha empresa. Seja isso interno, no sentido de funcionários, de equipamentos, de situações envolvidas dentro do meu prédio fabril, que pode interferir nos objetivos da qualidade, mas também externos, ambiente, sindicatos, leis, normas, regras, impostos, coisas que caminham de forma paralela na minha empresa, mas que impactam diretamente no contexto do meu produto, no serviço, na qualidade daquilo que eu quero oferecer. Então, conhecer isso tem muito a ver também depois com abordagem de risco. Conhecer todo esse contexto é o que vai trazer então ali um alicerce sadio, um alicerce bem firmado para a sua empresa. Por isso que a norma então tem um requisito de contexto para que você olhe não só aquilo que você consegue ver, mas que você force sua amplitude de visão e enxergue muito além daquilo que seus olhos conseguem ver. Eu quero enxergar, preciso enxergar para ter um bom resultado, aquilo que interfere internamente, mas também aquilo que interfere externamente. Políticas, dólar, sei lá, dependendo do seu produto, tudo isso pode interferir de forma interna e externa. E também entendendo que tudo isso a norma entende que é a base para a tomada de decisões dentro da sua empresa. Então, o contexto da organização, o primeiro requisito da norma, ela está baseada no seu alicerce. O que é a sua empresa? O que pretende fazer a sua empresa? Qual é o produto? O que interfere internamente e externamente? E tudo isso bem alicerçado, bem construído, bem relatado, bem descrito na sua empresa, com certeza vai trazer clareza para as suas decisões. Por quê? Cada decisão tem que fazer sentido para a sua empresa. Cada decisão tem que fazer sentido para o produto, para o serviço e para a satisfação do cliente que você procura atender. Ficou claro? Deu para entender? Então, deixa seu like aí para que possamos, então, entender que, de fato, o conteúdo está fazendo sentido para você. Você chegou agora, não está inscrito no canal ainda, também aproveite para se inscrever para acompanhar toda essa série da ISO 9001. Já tivemos a aula número 1 e a aula número 2, que estão aqui no nosso canal e você pode vê-la para fazer ainda mais sentido com a aula de hoje. Qual é o segundo requisito que nós encontramos na norma? O primeiro é o contexto da organização, o segundo é liderança e comprometimento. A norma traz isso como requisito. E o que isso traz para nós, então, de entendimento, de liderança e comprometimento? O que a norma espera encontrar na sua estrutura? Primeira coisa, envolvimento da alta direção, ou seja, os donos, a diretoria, os proprietários, aqueles que de fato estão ali trazendo o sentido para a empresa, né? Aqueles que deram existência à empresa, eles precisam estar inseridos, envolvidos no processo. E o que é envolvido? É de fato entender o que acontece em todo o contexto, entender o que é o processo, entender o dia a dia, entender a necessidade dos funcionários, entender os objetivos da qualidade, entender quem são os seus clientes, entender quem são os seus fornecedores, ou seja,
olhar para o contexto e estar envolvido nele. Não é simplesmente escrever ali uma necessidade e jogar lá para que os funcionários façam toda a aplicação daquilo sem nem mesmo eles entenderem direito. Então, primeiro a diretoria entende o contexto, se envolve com aquilo e vai disseminando aquilo na estrutura da empresa. Então, o comprometimento, ele é uma necessidade dentro da ISO 9001 e ela é cobrada dentro da ISO 9001, tanto que é um requisito de liderança e comprometimento. Também, depois de entender o contexto e estar envolvida a alta direção, dentro ainda de liderança e comprometimento, tem ali ainda a política da qualidade. Toda empresa que tem ali uma certificação de qualidade, de sistema de gestão da qualidade, ela precisa ter uma política. E o que é isso? É descrever de forma sucinta quais são as diretrizes e objetivos que norteiam aquela empresa. É a política da qualidade que determina quais são os objetivos da qualidade, ou seja, é a política bem descrita, é a política muito clara, tendo um sentido com um contexto de organização que vai deixar muito claro para toda a empresa, funcionários e até mesmo o contexto externo, o que a empresa quer, onde ela quer chegar, qual é a sua cultura de trabalho, qual é a sua forma de atender clientes, funcionários, fornecedores, qual é a sua forma de se comportar e de se colocar diante do mercado e até mesmo muitas vezes, ligando aí com missão, visão e valores, aonde a empresa quer chegar, qual é a sua estrutura base para alcançar então esse relacionamento com os seus clientes. Então, a política da qualidade está aqui inserida na liderança e comprometimento. Por quê? Uma política bem descrita vai mostrar para os seus funcionários por que aquela empresa existe. E não é à toa que a política ela tem que ser disseminada e é um requisito que ela seja entendida por toda a organização. E também, dentro ainda desse requisito, definir responsabilidades e recursos. Ou seja, dentro de liderança é quem é responsável pelo quê? O que é necessário para conseguir ter um processo que possa fluir bem, maquinário, recursos humanos, necessidades de treinamento, necessidades de ambiente de trabalho, bancadas, máquinas, recursos de alta tecnologia, enfim, o que é necessário? Então a liderança, se comprometendo com isso, deve entender então as responsabilidades. Quem é responsável pelo quê? Quem é líder do quê? Quem são as referências do processo? E quais são os recursos necessários para que cada processo possa fluir com muita clareza e possa fluir bem, trazendo resultados para a empresa. Tá claro até aqui? Muito bem! Vamos passar então para o terceiro requisito da norma que fala sobre planejamento. E o que está inserido dentro do planejamento? Está inserido as ações para atingir os objetivos da qualidade. Objetivos esses mensuráveis. Lá no requisito anterior, se estabelece a política da qualidade e ligada com a política da qualidade se estabelece os objetivos da qualidade. Então aqui no planejamento é o que a empresa vai fazer e como a empresa vai fazer para então alcançar esses objetivos. Quais são os objetivos? Por exemplo, ter produto com qualidade, ter cliente satisfeito, reduzir os desperdícios, otimizar os recursos humanos, dar treinamentos que de fato capacitem os funcionários. Tudo isso, por exemplo, pode fazer parte dos objetivos da qualidade. Então, ele está inserido aqui no planejamento. Agora como vamos fazer, o que vamos fazer, de que forma vamos fazer. É hora de planejar no requisito de planejamento. Também, dentro desse requisito está identificar riscos e oportunidades. Quando nós estruturamos o contexto de organização, quando nós olhamos para a liderança e comprometimento, temos condições agora de prever riscos e oportunidade. O que são riscos? São coisas que podem comprometer a minha produtividade, a minha entrega de serviço, que pode ali parar a minha produção, que pode faltar no meu processo. São coisas que podem impactar diretamente ou até mesmo indiretamente no meu processo. E as oportunidades o que são? Muitas vezes os próprios riscos bem trabalhados, eles se tornam uma oportunidade. De que forma, Tom? Não estou entendendo o que você está falando. Se você tem um risco, por exemplo, que ele é um risco para todas as empresas, e você olha para aquilo, coloca um plano de ação bem elaborado, você trabalha bem aquilo que poderia ser um ponto fraco,
torna-se um ponto forte, uma oportunidade de você se destacar no mercado, porque aquele risco você trabalha muito bem no seu processo. É sim, é esse o conceito, é esse o entendimento da norma. Então, para tudo isso, se faz um plano de ação para trabalhar os riscos, as oportunidades e também os objetivos da qualidade. Então, aqui a norma quer encontrar um plano de ação que envolva todo o contexto da organização, que envolva liderança, comprometimento e tudo aquilo que é necessário para alcançar os objetivos da qualidade. Vamos lá rapidamente para o quarto requisito, que é apoio ou suporte, como está descrito também na norma. Então, no quarto requisito, nós queremos encontrar o quê? Depois de planejar, nós precisamos então agora ter também os recursos para isso. Os recursos são os apoios, os recursos são o suporte. E quais são os tipos de recursos que se precisa ver na norma? São recursos humanos. Quais são os recursos humanos? A mão de obra qualificada, mão de obra bem treinada, mão de obra que entende o que está fazendo, mão de obra disposta a fazer bem feito as tarefas aplicadas. Infraestrutura, máquinas, equipamentos, ambiente, bancadas, tudo aquilo que envolve fisicamente o meu cenário para que consiga se exercer o trabalho de uma boa forma. Não adianta nada eu querer que o meu processo produza tanto por hora, mas a minha máquina quebra a todo momento. Isso faz parte de infraestrutura. Também, ainda dentro de recursos, o ambiente de trabalho, um ambiente saudável, um ambiente fresco, um ambiente que tenha uma temperatura adequada, uma umidade adequada, que não seja um lugar sujo, por exemplo, que seja um lugar que me dê condições, de fazer o meu trabalho bem feito. Ainda dentro de suporte e apoio, a questão dos treinamentos para os meus funcionários. Eu preciso dar estrutura, dar recurso, dar suporte, dar de fato aquilo que é necessário para implementar um processo bem feito. Também conscientização e comunicação. Isso faz parte da estrutura da norma, porque além de treinar, eu preciso conscientizar aquela pessoa que ela precisa fazer, aplicar de tal forma. Ela precisa ser consciente que ela tem que aplicar uma instrução de trabalho, aplicar um procedimento, entender que as máquinas têm limitações, que existem parâmetros a serem seguidos. Também a questão da comunicação, que é muito, muito, muito importante e é um tema muito falho em quase todas as empresas existem falhas no termo comunicação, ou seja, fazer com que as informações sejam disseminadas desde o alto escalão até o chão de fábrica, de uma forma a entender a política da qualidade, os objetivos da qualidade, por que está aplicando tal trabalho, qual é o sentido daquela instrução de trabalho, daquele procedimento, de ter que fazer tal atividade de tal jeito, as mudanças nos processos, as inovações, enfim, tudo o que envolve o funcionário, a empresa, o trabalho, o cliente, o fornecedor. Isso deve ser bem comunicado para que as partes interessadas, principalmente internamente, os meus funcionários, estejam envolvidos e cientes das mudanças que estão acontecendo no mercado. Então olha que interessante, Como de fato cada requisito, cada ponto da norma vai dando sentido para toda aquela construção que nós vimos lá no escopo, na aula número 2, onde falava do contexto. Se você quer de fato uma satisfação crescente do seu cliente, aplica ISO 9001, ou melhor, como eu já tenho dito até aqui, se você não tem condições de colocar uma certificação ISO 9001, aplica o conceito. Faz todo sentido aplicar isso na sua empresa. Vamos lá, continuando agora no requisito número 5. No requisito número 5 fala-se então da operação, a operacionalidade da minha empresa, ou seja, o que eu vou fazer de fato para que o meu produto saia do papel. Então agora é a hora de colocar em prática os planos de ações construídos daqui para trás. Eu tenho o contexto bem formado, a liderança, as responsabilidades, eu tenho os recursos, meus funcionários estão treinados, eu tenho um planejamento, então agora é a hora de colocar em prática, trazer os planos de ações para a realidade. É hora daquele plano de ação, de fato, entrar ali na rotina de trabalho do dia a dia, do planejamento, da estrutura, das metas, das métricas que eu tenho ali no meu contexto. Também é hora de aplicar os controles de processos,
produtos e serviços. É hora de monitorar, de ter formas de medir os resultados do meu processo, medir a produtividade, medir a qualidade, medir ali os parâmetros que são necessários para ter resultados e ter essa transformação no meu processo de forma segura, de forma controlada, para que eu tenha então produtos e serviços que atendam os requisitos planejados lá atrás. Como? Controlando os meus processos, tendo processos ali que agem de acordo com o planejado. Também dentro ainda de operações, procurar ter as entregas consistentes e com qualidade. Se eu monitoro o meu processo, se eu monitoro o meu produto, monitoro o meu serviço, tenho equipamentos ali que me trazem resultados seguros, tenho pessoas bem treinadas, eu tenho então entregas consistentes, produtos com qualidades, serviços com qualidade, que trazem então ali a satisfação do meu cliente. Respira um pouquinho, a aula é longa, mas você está recebendo aqui uma aula de muita qualidade, de muito esclarecimento. Se você está fazendo trabalho na faculdade, então, pode usar tudo que estamos falando aqui nessa aula, com certeza que vai te trazer aí uma grande estruturação e uma bela nota, com certeza. E também eu tenho convicção que estamos trazendo aqui para você aqui um entendimento amplo, um entendimento claro do que a norma espera encontrar, o que uma empresa que de fato aplica a ISO 9001, que não tem apenas um certificado de enfeite na parede, o que ela pode alcançar, e o melhor, entendendo cada requisito, é o que eu preciso ter na minha empresa para atender cada requisito e ter de fato um resultado eficaz. Chegamos então no sexto requisito, que é a avaliação de desempenho. Na etapa de avaliação de desempenho, busca-se então medir, monitorar e analisar o desempenho do meu produto, do meu processo, do meu serviço que estou entregando ali. Mas qual é a diferença de medir, monitorar e analisar? Medir é aquilo que eu faço, o equipamento, a forma que eu tenho determinada para encontrar um resultado, para saber se aquilo está atendendo ou não o requisito esperado. Isso é medir. E monitorar, o que é? Com que frequência eu vou fazer essa medição? Com que frequência eu estarei lá no meu processo olhando os resultados, conferindo a qualidade, vendo se os parâmetros estão ok? Isso é monitorar. E analisar é pegar então esses resultados dentro do monitoramento e entender, analisar se eles estão atendendo, se eles estão tendo ali uma consistência com o meu processo, se não tem uma tendência de ser fora do especificado, olhando, por exemplo, para uma carta farol. Opa, tem uma aula de carta farol aqui, vai falar um pouco sobre métodos estatísticos de processo, controle estatístico de processo. Também muito utilizado aqui, utilizar ferramentas da qualidade, Ishikawa, diagrama de Pareto, tudo isso são ferramentas que estão aqui no nosso canal e que vão te ajudar a fazer a avaliação de desempenho do seu processo, aplicar um plano de ação bem feito, então tudo isso vai ajudar. Auditorias internas estão inseridas nesse requisito. Para que serve uma auditoria interna? Para você então fazer um monitoramento de como está sendo aplicado, se aquilo que está sendo aplicado está sendo feito de forma eficaz no seu processo. Também fazer a análise crítica, muitas vezes conhecida como análise crítica da direção, aquela reunião feita frequentemente para analisar os resultados do processo. Isso pode ser feito a nível de diretoria ou mesmo a níveis fracionados, líder, gestor da área que olha para o seu processo e faz a análise crítica de cada resultado, de cada desempenho, de cada entrega que está fazendo. Também aqui vale a pena olhar, deve-se olhar para o feedback dos clientes, ou seja, como está a satisfação do cliente, como está o número de reclamações, como está o retorno do mercado, como está as não conformidades internas. Olhar para tudo isso para que traga também o entendimento da avaliação do desempenho. E uma grande pergunta norteia isso. Tudo está funcionando como planejado? É aqui nesse requisito que a gente enxerga isso. Eu planejei isso e o meu resultado é esse. Está batendo? Não está batendo? Opa, se não está batendo ou se está batendo e eu quero melhorar, eu vou então para o requisito número 7, que chega então na melhoria. Melhoria contínua. Essa é uma palavrinha muito forte que norteia a ISO 9001. Na melhoria, eu vejo então de identificar os gaps do meu processo. O que são os gaps? O que ainda não me permitiu alcançar os resultados, O que não me deixou chegar na onde eu tinha planejado? Quais são as falhas? Quais são as fraquezas do meu processo?
quais são ainda as necessidades que eu preciso implementar de melhoria para de fato chegar nos resultados que eu planejei. Identificar os gaps, é isso. E aí então aplicar ali uma rotina de melhoria contínua através das ações. Nós falamos muito aqui, né, do PDCA, né, que é esse ciclo de melhoria contínua que traz para nós então sempre estar voltando para o processo, olhar os resultados, entender toda a estrutura e recomeçar, fazendo diferente, implementando o plano de ações que tragam resultados. Então na melhoria contínua é implementar as ações preventivas e também as ações corretivas que vão então ali trazer retornos para o meu processo. As preventivas no sentido de impedir que tal falha aconteça, e as corretivas já que a falha aconteceu, o que eu vou fazer para que não venha se repetir no meu processo. E isso depois me faz voltar a gerar o meu ciclo PDCA e de fato então recomeçar todo o meu processo. Ufa! Uma baita aula, uma aula extensa, mas com conteúdo muito rico, que com certeza já deu aqui para entender de forma muito clara o que cada requisito espera encontrar. Na melhoria é o que dá sentido para o meu processo, é o que vai me fazer a cada vez mais estar melhorando, buscando melhores resultados, melhor produtividade, otimizando processos, diminuir recursos a ser utilizados para aumentar também a lucratividade, por que não? Olha quanta coisa está envolvida na norma, olha o conceito que está por trás de uma norma que está muito além de ter um certificado, que está muito além de simplesmente ter uma certificação. Então, se eu quero de repente aplicar o conceito da minha empresa, faz sentido e vale a pena então estar inserido aqui nas nossas aulas. Quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no nosso canal. Se não se inscreveu, se inscreva. Deixe o seu comentário sobre o que você está achando da aula, sobre qual requisito você tem mais dificuldade de entender e de atender. Já tomou não conformidade de alguma delas na sua empresa em auditoria interna, auditoria externa? Compartilhe aqui com a gente, deixa a sua dúvida e nós vamos trazendo aqui nos próximos vídeos, com certeza, explicações sobre tudo isso. Então, essa foi a nossa terceira aula. Tem a aula número 1 e número 2 disponível no nosso canal. Dá uma olhada para ela também. E fique de olho porque chegaremos aí com novas e novas aulas dentro desse contexto, onde estaremos agora trazendo dúvidas e trazendo cada requisito separadamente para você. Olha, é quase que um curso da qualidade, hein? Vale a pena você aí se aprofundar nisso. Um forte abraço, muito obrigado pela sua companhia e até a próxima aula.